Olá, povo lindo! Hoje, no meu querido diário, eu quero falar a respeito do meu pai. Meu pai, que se chamava Silas Matilde, nasceu em 15 de março de 1939 e faleceu em 21 de outubro de 1978, aos 39 anos de idade. O meu pai ele nasceu em Ouro Fino, Minas Gerais, mas passou boa parte da vida dele no município de Jandaia do Sul. Ele era amigo do Ratinho, Ratinho Massa, o pai, e ele era professor de geografia e de história. Além de um grande boêmio, meu pai era muito festeiro. Meu pai também ele era motociclista, ele tinha uma moto inglesa muito legal, que era a vida dele. E ele era também musicista, meu pai cantava, meu pai tocava sax, piano, bateria, violão, diversos instrumentos. Meu pai era musicista. Então, segundo as minhas irmãs por parte de pai, a vida do meu pai era a moto e a música. Mas o meu pai era um grande festeiro, um grande boêmio, sem dúvida nenhuma. Lá em Jandaia, ele conheceu a Olívia, que era uma professora também, e eles se casaram, tendo duas filhas que são as minhas irmãs por parte de pai, a Ivania e a Anaís, ambas bem mais velhas do que eu. E depois de algum tempo eles foram morar em Moreira Salles, onde conheceram a minha mãe, que também era professora. Então todos eles eram amigos. Aconteceu que um dia, infelizmente, a Olívia, ela foi pegar um chuchu em cima, que estava próximo ao telhado, ela subiu na churrasqueira para poder pegar esse bendito desse chuchu, se eu não me engano era o chuchu, subiu e acabou escorregando e caiu e teve um traumatismo craniano e indo a óbito, infelizmente. E meu pai ficou viúvo, e nessa época as minhas irmãs eram adolescentes ainda, uma tinha 12, a outra 14 anos, se eu não me engano, elas eram bem jovens ainda. E meu pai acabou ficando viúvo. A Olívia e a minha mãe eram amigas, inclusive. Depois de algum tempo, uma professora, né, que era amiga de ambos, do meu pai, da minha mãe e da Olívia, acabou falando: ah, o Silas está viúvo, você, Marinilza, tá solteira. E acabou juntando os dois, foi onde meu pai e minha mãe acabaram se unindo. Mas aí depois eu conto mais um pouco dessa história. Mas algumas histórias do meu pai é que, tipo assim, ele era do tipo, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Algumas das histórias que eu ouço dos amigos dele é que meu pai era o fundador, digamos assim, do famoso arroz de puta, que o Ratinho tanto falava. Por quê? Porque era um arroz carreteiro que ele fazia nas pescarias dele, mas que o grande segredinho estava no fundo da panela, onde ele sempre acabava esquecendo uma esponja de aço no fundo. Meu pai era incrível. Nas pescarias, os amigos dele sempre falavam que ele ia, pegava o barquinho dele, a garrafa de cachaça dele e ia para o rio pescar. Eles sabiam que dali umas 2 horas eles tinham que ir atrás dele porque dava problema no motor dele e eles tinham que ir lá resgatar meu pai depois de algumas horas porque o motor do barco do meu pai não funcionava mais. Uma outra história é que meu pai era corintiano fanático, corintiano fanático. E ele tinha uma bandeira que era enorme, que chegava a tampar o carro, assim. E uma vez ainda, casado com a Olívia, o Corinthians tinha sido campeão, ele colocou a família toda dentro do carro e foi comemorar um dos campeonatos do Corinthians. O bendito pegou e acendeu um rojão dentro do carro. E na hora de colocar para fora, para poder explodir o rojão, ele simplesmente esqueceu que o vidro do carro estava fechado e foi por pouco que o rojão não explodiu dentro do carro. Histórias do meu pai. Mas assim, a minha mãe também falava que todo dia de manhã ele acordava, fazia um ovo pochê, que era o ovo esquentado, comia, mexia na hortinha dele, fazia uma caminhada, voltava de óculos escuros e ia dar aula. E eu falava: mãe, mas por que ele sempre dava aula de óculos escuros? Ela falava: ah, que era para pegar o povo colando nas provas. Aí eu perguntava: mas, poxa, tinha prova todo dia?
Então eu penso assim, né? Que quem não tem colírio usa óculos escuros, né? Que tipo de planta deveria existir nessa hortinha do meu pai? Vai saber, né? Penso eu e imagino muito bem o que devia ser. Mas isso eu não posso garantir. Só sei que meu pai vivia dando aula de óculos escuros. E a educação que ele deu para as minhas irmãs foi uma educação muito boa, muito rígida. Por isso do faço o que eu falo, não faço o que eu faço. As minhas irmãs tiveram uma educação muito boa enquanto estiveram com meu pai. E foram muito bem educadas e têm valores muito sólidos e morais. E moral muito boa também, assim. São pessoas de índole muito boa. Eu não consegui conhecer meu pai porque meu pai faleceu um pouco antes de eu nascer. Mas ele sempre falava para minha mãe que ele queria ter um filho homem, porque ele já tinha 2 mulheres. Sempre falava para minha mãe que ela ia ficar viúva logo. E sempre falava que o filho ia nascer no dia do aniversário dele. Não nasci homem, mas nasci com espírito de homem. A minha mãe, de fato, ficou viúva muito rápido. Ela se casou em 16 de setembro e em 21 de outubro ela ficou viúva, ou seja, ela ficou casada 1 mês e 5 dias. Por sorte, ela engravidou antes de casar, porque senão não existia. E, de fato, às 11h30 da noite, de parto normal, eu nasci também no dia 15 de março de 1979, no mesmo dia que o meu pai nasceu, como ele profetizava. Então isso é muito marcante na minha vida. Eu não conheci meu pai porque ele morreu, minha mãe estava grávida ainda, mas eu penso que eu sou uma reencarnação. Eu sou o Silas Matilde na versão feminina, porque eu herdei muito dele, muito. A minha mãe disse que eu sou fisicamente muito parecida também, no comportamento, no talento, e eu fico muito feliz com isso, embora eu não tenha conhecido. Então eu tento resgatar o máximo possível da história do meu pai. E minha mãe disse que ela sempre sonhava, todas as noites, quando eu era bebezinha, o mesmo sonho. Que ela olhava para o berço, eu estava de mãozinhas para cima, sorrindo, e ela olhava para cima, meu pai estava brincando comigo. Ela acordava, eu estava quietinha no berço. Ela fechava os olhos, vinha o mesmo sonho. E isso por várias noites seguidas. Então eu tenho certeza que meu pai está sempre comigo, se não em mim mesma. E eu tenho muito orgulho disso, de ser filha de Silas Matilde. Beijo, povo lindo.